Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, te amo, tu me amas. Dá-me gole e dá vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema 51, volume 2, capítulos 66 e 67. 66. Jesus lhe faz ver o estado lamentável do mundo. Esta manhã, meu amável Jesus me transportou para fora de mim mesma e me fez ver a decadência da religião nos homens e um preparativo de guerra. E eu disse-lhe: ó Senhor, em que estado se encontra tão lamentável o mundo nestes tempos quanto a religião? Parece que o mundo já não reconhece aquele que enobrece o homem e o faz aspirar a um fim eterno. Mas o que mais fez chorar é que parte daqueles, mesmo os que se dizem religiosos, que deveriam pôr a própria vida para defender a religião e fazê-la ressurgir, a ignoram. E Jesus, tomando aspecto afligidíssimo, me disse: minha filha, esta é a causa de que o homem viva como besta, porque perdeu a religião. Mas tempos mais tristes virão para o homem em castigo da cegueira na qual ele mesmo se submergiu. Tanto que me oprime o coração ao vê-lo. Mas o sangue fará reviver esta santa religião. Este sangue que farei derramar por todo tipo de gente, por leigos e religiosos, regará o resto das pessoas que vivem como selvagens, e civilizá-las lhes restituirá de novo sua nobreza. Eis a necessidade de que o sangue se derrame e que as mesmas igrejas fiquem quase abatidas, para fazer que voltem de novo e existam com seu primeiro brilho e esplendor. Mas quem pode dizer o rasgo cruel que farão nos tempos vindouros? Passo-o em silêncio, porque não o recordo bem e não o vejo tão claro. Se o Senhor quer que o diga, dar-me-á mais claridade e então tomarei de novo a pena sobre este argumento. Por isso, por agora termino. No volume 2, 67, o confessor dá a obediência de rejeitar Jesus e não falar com ele. Tendo dado ao confessor a obediência de que quando Jesus viesse, eu devia dizer: não posso falar, afasta-te. Eu o tomei como uma brincadeira e não como uma obediência formal. Por isso, quando Jesus veio, quase não levando em conta a ordem recebida, ousei dizer-lhe: meu bom Jesus, olhe um pouco o que quer fazer o padre. E ele me disse: filha, abnegação. E eu: mas Senhor, a coisa é séria, trata-se de não te querer, como posso fazê-lo? E ele pela segunda vez disse: abnegação. E eu: mas Senhor, que dizes? Crês tu que possas estar sem ti? E ele pela terceira vez: minha filha, abnegação. E desapareceu. Quem pode dizer como fiquei ao ver que Jesus queria que me dispusesse a essa obediência? É complicado. Então, nem sei o que falar. Jesus me ajuda, Senhor. Bem, vamos lá. Ele tá aqui, né, transportando a Luísa para fora dela, fez ela ver a decadência da religião nos homens e um preparativo de guerra. E aí ela viu: nossa, mas como que estão os homens, né? Aquele que enobrece o homem o faz aspirar a um fim eterno, mas o que me faz chorar é que parte daqueles mesmos que se dizem religiosos e que deveriam pôr a própria vida para defender a religião e fazê-la ressurgir, a ignoram. Então ela viu assim no futuro, né, que a religião não é mais considerada como um fim eterno, para cuidar mesmo da alma para ir para o céu, mas usa a religião para um meio de politicagem, né, para poder fazer com que o mundo seja melhor, né, que a religião traga ecologia, para que a gente cuide da natureza, que é para que a gente possa ter um mundo melhor, com ar mais puro, com mais limpeza nas ruas, com os animais em paz, e não sei o que lá. Então, é só visando a terra, né? Não visando o céu. Então, é realmente isso que acontece. E a gente vê, né? Até a conversa sobre a campanha da fraternidade é justamente isso, né? Não estão cuidando desse fim eterno, da vida eterna, mas sim tudo só de cuidar da terra e de dar comida a quem tem fome, dar pão a quem está com fome, né? E cuidar dos doentes, sabe? Essas coisas, só isso que importa. Cuidar da pessoa na terra. Não tem mais intenção de fazer as pessoas conhecer o espiritual verdadeiramente, né? Não tem essa função. E aí isso é a causa de que o homem está vivendo hoje como uma besta,
Por que está vivendo como besta? Porque é apegado à terra, em querer ganhar dinheiro aqui na terra, prosperidade, né? Na terra, que Jesus ajude a ganhar dinheiro, a ter uma boa família na terra, que tenha filhos bons na terra, tudo usando a terra, né? Porque perdeu a religião. Mas tempos mais tristes virão para o homem em castigo da cegueira, no qual ele mesmo se submergiu. Tanto que me oprime o coração ao vê-lo, mas o sangue fará reviver esta santa religião. Este sangue que farei derramar por todo tipo de gente, por leigos e religiosos, regará o resto das pessoas que vivem hoje como selvagens. E civilizar, né? Então você fala assim, mas eles gostam de cuidar de quem tem fome, quem tem sede. Então a pessoa não é selvagem. Então, ele quer dizer que é selvagem porque não busca o fim eterno, não busca a salvação, não está visando a oração para se santificar, a virtude, né, para se santificar, mas está visando somente, né, fazer o que é necessário para, né, o bem comum humano, de você ter uma boa família, ter um bom carro, ter um bom dinheiro, ter poupança, você trabalhar e explicar para as pessoas sobre como ganhar dinheiro e essas coisas. Então, para Jesus isso é selvagem, é muito apego à terra, né? Então a nobreza do homem é se santificar e buscar a santificação, ser pessoas espiritualizadas. E essas pessoas não são, elas são cada vez mais apegadas na terra, preocupadas com as regras só em função do humano, né? E aí em politicagem, muita política, né? Hoje preocupado muito em quem vai votar, para quem vai estar no governo, se essa pessoa que vai estar no governo vai estar fazendo leis boas, né? Que vão facilitar a vida das pessoas, vão ajudar nos impostos, diminuir impostos, ter salários bons, essas coisas, ter qualidade de vida, ter um sistema que ajude as pessoas mais pobres, que tenham aposentadoria, para que tenham uma boa, né, que tenha Bolsa Família, que tenha meios aí de subsistência, só visando isso, mais nada, né, não importa mais o resto. Muito visando essa realidade. O Papa também muito preocupado com isso, em paz, em não ter mais bombas caindo, para que as pessoas possam ter a vida. Não está preocupado, assim, de verdade com a alma. Se está tendo padres que estão atendendo confissão neste local, né? Se está tendo a Eucaristia sendo entregue, né, para as pessoas. Essas coisas espirituais não são tão preocupadas, não são mais as preocupações principais, mas sim a parte humana, assim, de favorecer o social, essas coisas, né? Então, é isso que Jesus está mostrando e é o que está acontecendo no mundo de hoje, né? Visando só o bem-estar humano, assim, né? De respeitar as pessoas no relacionamento gay, no relacionamento hétero, de todo jeito, os casamentos, preocupado em ter a opinião das pessoas. Ah, vamos fazer um sínodo da sinodalidade para ver qual é a opinião, para saber se a igreja, qual igreja, como que a igreja tem que ser, como que tem que ser e tal, e blá blá blá, né? Então é muito assim, e preocupado muito com a igreja, com conforto, ar-condicionado, né? Mesas, cadeiras, se tem as estruturas de som, muito visando a terra demais, né? Então Jesus vendo isso da parte dos religiosos e dos leigos também. Aí o outro aqui é o trecho onde o padre ele está impondo a obediência a Luísa. Eu não sei com qual intenção que o padre deu né, essa obediência a Luísa de rejeitar Jesus, mas eu acho que foi Jesus mesmo que inspirou o padre para poder fazer a Luísa experimentar essa virtude da abnegação, né, de cobrar dela essa abnegação. E aí a negação de si, né, da vontade humana, de negar-se a si mesmo, não querer nada para si satisfazer, para ter consolo. Então, eu acredito que os padres diretores espirituais, eles trabalham mesmo isso, de fazer com que a pessoa se desapegue do consolo espiritual. E a Luísa é muito apegada, então eu acredito que o padre tinha essa intenção, como Jesus está falando aqui na cabeça agora, né? Pela minha boca. Então eu acredito que o padre tinha essa intenção de tirar dela essa realidade de conforto espiritual, dela ser apegada a conforto espiritual, né? Consolos espirituais, para ela poder ser abnegada, negar-se a si mesma, até nessa questão de de querer sempre estar conversando com Jesus, de querer sempre ter esse consolo o tempo todo. E aí eu acredito que é isso que o padre tenha está sentindo a necessidade de pedir a Luísa. Então é isso, eu acredito que é isso. Amém? Jesus, eu confio em vós. Fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais.
Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Livro do Céu, volume 2, capítulos 66 e 67. Capítulo 66, de 30 de agosto de 1891. Jesus lhe faz ver o estado lamentável do mundo. Esta manhã, meu amado Jesus me transportou para fora de mim mesma e me fez ver a decadência da religião dos homens e um preparativo de guerra. Eu lhe disse: ó Senhor, em que estado se encontra tão lamentável o mundo nestes tempos? Quanto à religião, parece que o mundo já não reconhece aquele que enobrece o homem e o faz aspirar a um fim eterno. Mas o que mais faz chorar é que parte daqueles mesmos que se dizem religiosos, que deveriam pôr a própria vida para defender a religião e fazê-la ressurgir, a ignoram. E Jesus, tomando um aspecto afligidíssimo, disse-me: minha filha, esta é a causa de que o homem viva como besta, porque perdeu a religião. Mas tempos mais tristes virão para o homem em castigo da cegueira na qual ele mesmo se submergiu, tanto que me oprime o coração ao vê-lo. Mas o sangue fará reviver esta santa religião, este sangue que farei derramar por todo tipo de gente, por leigos e religiosos, regará ao resto das pessoas que vivem como selvagens e civilizá-las. Lhes restituirá de novo sua nobreza. Eis a necessidade de que o sangue se derrame e que as mesmas igrejas fiquem quase abatidas, para fazer que voltem de novo e existam com seu primeiro brilho e esplendor. Mas quem pode dizer o rasgo cruel que farão nos tempos vindouros? Passo em silêncio porque não recordo bem e não vejo tão claro. Se o Senhor quer que o diga, dar-me-ás mais claridade, e então tomarei de novo a pena sobre este argumento. Por isso, por agora, termino. Então, aqui, o que ela compreende, o que ela expressa, e quando ela fala que se lhe der mais claridade, ela vai tomar a pena, ou seja, ela vai voltar a escrever a respeito, mas por enquanto é o que ele falou. E é importantíssimo, assim como a Aline meditou no áudio dela, essa realidade que Jesus fala que é claríssima, a gente consegue perceber isso, mas a gente consegue perceber isso até envolvendo por causa até mesmo dessa realidade da gente estar inserido na divina vontade, que a gente vai conseguindo perceber como realmente o ser humano está vivendo uma vida bestial. E aqui ele fala que essa realidade aqui, né, desse estado lamentável do mundo, que Jesus fez ela ver lá, ela ter essa visão, ele fala que é por causa da religião, olha que importante, é por causa da religião que o homem, ou melhor, por causa da falta da, de correspondência do que a religião de fato é que o homem virou, né, se tornou uma besta. Porque qual que é a função da religião? A função da religião é espiritualizar o homem. A religião, ela tem essa função de religar o homem a Deus. A religião é isso, religar o homem a Deus, ao espiritual. Religa a pessoa, né? Então, assim, os demais seres criados não tem alma espiritual, então não tem religião. O ser humano, por ter alma espiritual, existe essa realidade todos os seres humanos têm em si essa necessidade de religar, de se religar ao espiritual. Como a gente vê a igreja, ela recebeu a igreja na Terra, recebeu essa incumbência, recebeu essa
não é o dom a palavra em si, mas recebeu essa função, essa tarefa, esse mandato de trabalhar as almas, trabalhar no espiritual das pessoas. Até mesmo na questão moral, que está, de certa forma, também ligada ao transcendente, a questão moral está ligada ao transcendente, também a religião, a igreja em si, ela trabalha também no campo da moral, porque ela está ligada nessa realidade transcendente. E só que, como as coisas, principalmente nos nossos tempos, isso lá, o senhor já mostrava para a Luísa, isso lá já atrás já existia, né? Ali já algumas décadas atrás já existia, mas hoje, no nosso tempo, já está de uma forma escalada tão feia, escalou de uma forma tão feia essa realidade da desvinculação do religioso no ser humano, foi se perdendo isso, está se perdendo, e aquelas pessoas que recebem, que é quem está na igreja, é o clero, as pessoas que estão à frente, que tem essa função de conduzir, de pastorear, de conduzir o povo nas questões espirituais, nas questões sobrenaturais, nas questões eternas, nas questões divinas, nas questões de realmente ali da alma mesmo, questões morais de trabalhar a alma mesmo das pessoas, tem essa função, inverte as coisas e a gente vê no tempo nosso, sobretudo nos nossos tempos mais descancarados, a gente não precisa nem voltar lá no passado ou ir lá para frente, a gente vê a nossa realidade hoje presente dessa inversão de função de papéis. Então, o que hoje a igreja deveria estar se preocupando mais e mais e mais com a salvação das almas, como estão as almas, como que está sendo o relacionamento dessas almas com Deus, como que é essa compreensão, esse entendimento, esse relacionamento com o transcendente, com o eterno, com a eternidade, com o depois. As pessoas, elas são incentivadas, elas são inclusive até mesmo quase que obrigadas, porque quando a gente tem campanhas da fraternidade sendo impostas nas paróquias, nas dioceses, e elas chegam das dioceses para as paróquias, a gente precisa cumprir uma agenda, principalmente quem está na frente, ali quem tem função de liderança pastoral nas paróquias, nas dioceses, elas são obrigadas a cumprir, assim como a Maria de Lourdes falava lá, né, que ela foi na formação. Aqui na nossa paróquia, na nossa diocese, também teve semana passada uma formação. Eu não fui, o padre estava convocando o pessoal para ir. Era para ir mais de 50 pessoas, não sei quantas foi, mas deve ter ido uma meia dúzia. Mas, assim, aqueles que estão à frente das pastorais e dos movimentos, eles meio que são obrigados a participar dessas coisas e, mesmo que estejam lá e não concordem, muitas vezes são calados, porque se tenta falar alguma coisa, eles ou não são ouvidos, assim como ela deu testemunho na live ontem, ou não são ouvidos ou são rechaçados, que é pior. Quando você tenta falar alguma coisa ali para poder trazer uma claridade, né, mostrar um pouco a inversão disso, muitas vezes ou simplesmente não é considerado, não é ouvido, ou pior, que é rechaçado. E é tido ali como intransigente, como alguém que é retrógrado, que vive fora da realidade, que vive no passado. Então isso é tão triste, chega a ser até revoltante dentro de nós ver essa realidade tão presente, tão visível, tão palpável dentro da nossa própria paróquia. A gente não precisa ir lá longe, não. A gente não precisa ir lá na CNBB, a gente não precisa ir lá no Vaticano, não. A gente está vendo isso, tocando isso dentro da nossa própria paróquia, aqui dentro da nossa casa mesmo, da nossa paróquia, da nossa convivência paroquial. Essa realidade dessa desconsideração, desse tocar a realidade humana ali do material, de primar por essa realidade material do bem-estar, principalmente
da criação no geral, e a alma do ser humano, ela é. Então, é cuidar do homem também, mas assim, a criação, porque o homem está envolvido na criação. Mas o homem recebeu de Deus esse sopro divino, recebeu uma alma imaterial, recebeu uma alma imortal, uma alma que precisa ser cultivada, precisa, essa alma ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser cultivada, ela precisa ser crescer, ela precisa realmente tomar vida mesmo, consciência ali de que é uma porção divina que existe dentro do ser humano ali. E trabalhar o espiritual do homem, porque se uma pessoa é espiritualizada, ela compreende as razões, compreende as coisas, ela vai tratar, por consequência natural, ela vai tratar bem a criação, ela vai cuidar da criação. Então, essa questão ali, cuidar da nossa casa comum, isso é uma balela do tamanho da até um movimento dentro da gente de revolta às vezes, porque assim, cara, se você trabalha o espiritual das pessoas, uma pessoa espiritualizada, uma pessoa que tem consciência de eternidade, uma pessoa que tem consciência de salvação, ela vai tratar bem os demais, os outros, ela vai cuidar da criação, ela vai preservar os recursos naturais, ela vai ter esse cuidado. Agora você inverte as coisas e passa a obrigar as pessoas a cuidar do externo e em detrimento do interno, e o interno fica relegado, o homem vai virando uma besta quadrada como está, a partir das próprias lideranças, a partir das próprias cabeças, bestas quadradas, guiando e formando outras bestas quadradas. É o que a gente está vendo, por causa que se inverte a coisa, se prima pelo exterior, se prima pela criação em si, pelo que está fora, e não se considera o que está dentro, o que está interno, não se considera essa casa, porque é uma casa, a criação, a terra é a casa comum, mas Deus, ele habita, ele quer habitar, não é na casa comum, ele já está na casa comum operando tudo, mas Deus quer habitar na casa individual, na casa interior, na casa particular de cada alma. É nesse lugar que Deus quer estar. Então, se eu coloco todo o meu esforço para cuidar da casa comum, que é onde eu moro, e deixo de cuidar da casa onde Deus vai morar, onde Deus vai habitar, então eu expulso Deus da minha vida. E como é que eu vou querer que as coisas estejam bem, que as coisas estejam todas caminhando harmonicamente, se eu expulso o Criador, se eu expulso o gerador da vida de dentro de mim, da sua casa, da casa dele, eu expulso ele. Quando eu não considero, quando eu não trabalho, quando eu não cultivo uma vida interior, quando eu não levo isso em consideração, eu me torno uma besta e expulso o próprio Criador de dentro de mim, da casa dele. Então, que casa é essa? Então é isso, as pessoas hoje relegam o espiritual e fica no material, fica na coisa, fica na matéria e vai se tornando essa besta ambulante que a gente está vendo aí. E como que o Senhor vai fazer essa correção se não é através dos castigos, se não é através do sangue? Nossa Senhora, isso é cruel, se a gente pensar nessa realidade. Só que a gente fica, como o texto do seguinte vai me falar, da abnegação. Meu Deus do céu, quanto que a gente precisa obedecer isso aqui? Vamos lá, o que o Senhor fala lá no capítulo 67, 31 de agosto de 1899. O confessor dá a obediência de rejeitar Jesus e não falar com ele. Tendo dado ao confessor a obediência de que, quando viesse Jesus, não deveria dizer, não posso falar, afasta-te. Eu tomei como uma brincadeira, não como obediência formal. Por isso, enquanto veio Jesus, quase não levando em conta a ordem recebida, ousei dizer-lhe, meu bom Jesus, olhe um pouco o que quer fazer o Pai, ou seja, né, o confessor, o padre.
Ele disse-me, filha, aí Jesus responde para ela. Ela vai lá brincar, fala, Jesus, olha só o que o padre falou. Ele falou que não é para falar com o senhor. E aí Jesus fala para ela, abnegação, filha. E ela fala, mas senhor, é coisa séria, trata-se de não te querer, como é que eu posso fazer isso? E ele pela segunda vez disse, abnegação. E eu, mas senhor, que queres dizer? Crês tu que possa estar sem ti? E ele pela terceira vez disse, minha filha, abnegação. E desapareceu. Quem pode dizer como fiquei ao ver que Jesus queria que me dispusesse a obediência? Então aqui a gente também não sabe exatamente o porquê, o para quê que o padre deu essa obediência para ela não, para ela rechaçar Jesus ali, para ela não conversar com ele, para ela não atendê-lo. E ela tinha que obedecer, porque ela estava sob a direção do padre. Ela tinha que obedecer. Isso aí a gente já compreendeu desde o volume 1, que o Senhor foi ensinando isso para ela. Essa relação da obediência à igreja, a obedecer o confessor, a obedecendo à igreja, e a obedecendo à igreja está obedecendo a Deus. E ele vai falar para ela dessa realidade da abnegação. Abnegação, abnegação. Que essa abnegação é o quê? Esse renunciar-se a si mesmo. A vontade dela era estar com Jesus, de falar com Jesus, de aprender, de conhecer, de corresponder. Mas ela estava num momento que ela precisava renunciar a isso. Essa abnegação é renunciar a essa vontade dela, a essa vontade de si. E aí a gente, tocando o texto anterior, tentando compreender também essa realidade do texto anterior, a gente fica ali meio que numa encruzilhada. Como que a gente, percebendo essa realidade do homem, por causa de não considerar, de não ser mais trabalhado pela grande maioria, não por todos, a gente sabe que tem muitas pessoas na igreja, no clero, que são pessoas que são preocupadas com a salvação das almas, a gente sabe que tem isso, mas infelizmente pode até ser a maioria, mas como a minoria é sempre aquela que é mais barulhenta, aquela que faz mais barulho, é a que parece mais forte, é a que está dominando no momento. E então aí a gente se dá conta, mas existe essa realidade. E como que a gente trabalha então essa realidade da abnegação, de não poder falar, de calar-se diante dessas circunstâncias todas? Como, por exemplo, eu vou dar o exemplo, a Aline até citou na última escola, aconteceu comigo de falar com o padre, buscar fazer ali tentar buscar um entendimento a respeito de uma coisa que ele falou na celebração, de uma orientação que ele deu que claramente estava errada, que é a respeito da abstinência de carne, não só durante a quaresma ali na sexta-feira santa e na quarta-feira de cinza, mas a igreja, como doutrina, ela estabelece que são todas as sextas-feiras do ano. Inclusive no Brasil, a mesma coisa, só que a diferença é que no Brasil existe ali uma permissão de ser substituída essa penitência por uma outra, se trocar. Então, eu vou comer carne na sexta-feira, então eu substituo essa penitência, que é uma obrigação minha, disciplinar, doutrinária, que eu preciso obedecer, porque é um dos mandamentos da igreja, é uma das normas da igreja. Então eu tenho que eu estou sob a obediência da igreja. Então eu posso substituir por uma outra. Conscientemente eu vou e substituo. Então hoje eu vou comer carne, mas eu vou dar uma esmola, ou eu vou visitar um doente, ou eu vou. Então são várias. Eu vou rezar, não tenho a prática de rezar mais o rosário, então eu vou rezar o rosário, então eu vou oferecer pela salvação das almas. São várias condições, então eu troco ali, conscientemente. Beleza, tudo bem. Ele dá a orientação de que é somente quarta-feira de cinza e sexta-feira santa. O resto pode fazer à vontade, pode churrasquear à vontade. Não foi esse termo que ele usou, mas foi isso na resposta que ele me deu depois. Então, quando eu faço uma interpelação para ele esclarecer isso, para ver se houve mudança na doutrina? Não. Se não houve mudança, então retifica a palavra, né, a orientação, porque está orientando o rebanho, está orientando as pessoas, né, ali as ovelhas que estão sob o cuidado dele. Mas ele leva isso como uma ofensa e acaba até
me ofendendo. Eu não levei como ofensa porque eu aceitei realmente como ali entregando para Jesus o que ele me respondeu. Mas de pensar assim que a gente ver essa realidade, essa inversão, e você precisar ficar quieto, você tem que ficar quieto, você tem que se calar, você tem que abnegar do seu direito de fala. Porque aí eles usam o argumento assim, porque nós seguimos o Vaticano II. Quem vive nas normas anteriores são retrógrados. Aí a gente fica naquela vontade, que vontade de falar assim, mas o Vaticano II não cancelou 2000 anos de igreja. O Vaticano II deu algumas modificações pastorais, deu algumas direções pastorais para a igreja, sim. Inclusive deu para o leigo um protagonismo que não existia antes. Então, se antes o leigo não podia falar, hoje o leigo pode falar. Mas o que o leigo recebeu de direito de falar, hoje ele é calado, ele é rechaçado. Ele recebeu do Vaticano II o direito de poder falar, de se expressar, mas é a parte que eles cortam, que eles negam para o leigo o poder de falar. Então faz ali aquele sino da sinodalidade de dar para as pessoas o poder de fala, mas eles cortam quando vai de encontro com aquilo que eles querem que seja comunicado. Então, se eu estou de acordo com a onda de falar de ecologia, que é o pano de fundo hoje, se eu vou nessa onda, então beleza, eu sou linda, sou maravilhosa, mas se eu contesto, se eu entendo ali a, a inversão dos valores de colocar a criatura em lugar do Criador, de colocar, dar primazia, dar preferência, dar o lugar de destaque para as coisas criadas em detrimento daquele que criou todas as coisas. Então eu sou retrógrada, eu vivo no passado, eu preciso mudar a minha mentalidade, eu preciso evoluir, porque então assim, eu que sou a besta. Eu que me tornei a besta, que o Senhor fala no texto passado. Hoje é isso. É as pessoas que estão nessa visão materialista, infelizmente, dentro da igreja, essa visão é, é, distorcida desse concílio, que é uma visão distorcida, sim, e nega tudo que se ouve de tradição. E aí eu pensava essa semana, nossa, a igreja é fundamentada em 3 pilares. É o magistério, o sagrado magistério, as sagradas escrituras e a sagrada tradição. São 3 pilares que a igreja tem. Quando eu nego tudo que eu assumo, eu sou do Vaticano II para cá, eu nego esses quase 2000 anos de igreja até o Vaticano II. Eu nego essa tradição que trouxe a igreja até aquele momento. Então eu tiro um pilar da igreja, eu tiro uma perna da igreja. E como é que a igreja vai se sustentar? Como que a igreja vai se sustentar só com 2 pernas? Só com o magistério, só com a escritura? E até mesmo vai negando as escrituras. Então, daqui a pouco é só o magistério. Então, é só os cabeças ali pensando é que vão realmente. Então, como que vai se sustentar? Não se sustenta. Vira essas bestas mesmo que estão por aí. Esses homens que estão ali de cabeça para baixo, essas bestas sem cabeça que estão aí vagando pelo mundo. Então a gente não tem essa visão espiritual de ver de verdade, como o Senhor fala no texto lá na meditação do texto de ontem, a respeito dessa realidade lá do homem, não se aproveitar, né, não ver ali em todos os bens, nem em todas as realidades existentes, de ver ali a operação da divina vontade, né? Todos os atos, ver ali a operação da divina vontade em tudo isso, o homem não consegue ver. Só vê o externo, só vê a casca, só vê o material. E aí todo o transcendente, todo o imaterial, toda a alma toda ali fica relegada, ela fica. E aí o que acontece com essas bestas por aí? Começam-se a tirar as suas vidas, né? Como ela fez de uma pessoa que pertinho de casa, que ontem tirou sua vida, não sei os motivos e tal, mas assim, chega a esse ponto.
por causa dessa realidade de desconsiderar a sobrenaturalidade da nossa existência. Que nós não somos apenas essa matéria, que não existe só o visível que nós estamos vendo, existe o transcendente, existe uma eternidade para ser considerada, existe uma alma imaterial, existe uma alma espiritual em nós, existe uma vida divina em nós, ali, latente dentro de nós, e quer existir, quer ser, quer viver dentro de nós. E ao fecharmos essa porta de trabalhar o transcendente, de trabalhar o espiritual, de espiritualizar as pessoas, de levar às pessoas essa educação, esse conhecimento do que é realmente divino, do que é espiritual, elas vão se tornando bestas por aí. Nossa, isso é muito triste. Quando a gente começa a pensar nessas coisas, vai dando um movimento dentro da gente. Mas aí a gente tem que lembrar do que o senhor falou para a Luísa e ele fala para a gente também: abnegação, abnegação, abnegação. Por que abnegação? Porque é a divina vontade que está operando tudo. Então, se a gente toma essa consciência, é a divina vontade que está operando tudo, a gente fala, sim, Senhor, fiat, faça-se, faça-se, faça-se. E aí eu me calo e oferto para o Senhor toda essa realidade que eu vou vendo. Então, essa humilhação, né, de ter essa conversa com o Padre, né, de ser humilhado, de ser calado, de ser rechaçado, eu entrego para o Senhor e falo, sim, Senhor, eu aceito, eu abnego de estar certa, eu abnego de conhecer a verdade e aceito o que está acontecendo. E eu digo, fiat, faça-se. Divina vontade reina, divina vontade exerça o seu poder sobre a minha alma e exerça o seu poder sobre a terra, mesmo que seja à custa de sangue. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Faça-se. Amém, fiat. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Estudo do Livro do Céu, volume 2, capítulos 66 e 67. E o 66, agosto 30 de 1891. Jesus lhe faz ver o estado lamentável do mundo. Esta manhã, meu amado Jesus me transportou para fora de mim mesmo e me fez ver a decadência da religião nos homens e um preparativo de guerra. Eu disse-lhe, ó Senhor, em que estado se encontra tão lamentável mundo nesses tempos quanto a religião? Parece que o mundo já não reconhece aquele que enobrece o homem e faz aspirar a um fim eterno. Há um fim eterno. O homem não mais aspira pelo fim eterno. Mas o que mais faz chorar é que parte daqueles mesmo que se dizem religiosos se deveriam pôr a própria vida para defender a religião e faz-se ressurgir a ignoram. E Jesus, tomando um aspecto aflitíssimo, disse-me, olha, e Jesus, com esta colocação
da Luísa, ele ficou aflito mesmo, ele está aflito, né? Por quê? Porque o homem, Jesus mostrou para Luísa, né, que o homem está em decadência na religião, né? O que é a religião? A religião é uma união dos homens. Os homens se unem para quê? Para conhecer a Deus, para amar a Deus e para o fim, olha, para o fim, que era aqui, para um fim eterno, para aspirar um fim eterno, não só a terra, não só a terra, mas um fim eterno, para a salvação da alma, já aqui mesmo na terra, né, para ter uma vivência mais espiritual do que humana. Aí vem Jesus falar: minha filha, esta é a causa de que o homem vive como besta, porque perdeu a religião. Mas tempos mais tristes virão para o homem em castigo da cegueira, na qual ele mesmo se submergiu, tanto que me oprime o coração ao vê-lo. Então, o próprio homem, Jesus está dizendo, como ele está vivendo assim, só na terra, só das coisas da terra, ele confia nele mesmo, só nele mesmo, né? E naquilo que ele, na sua própria sabedoria, e é uma besta, diz Jesus. É uma besta. Não sabe que você é uma criatura e que você tem um Criador? Que você não pode viver sem o seu Criador. Porque você se torna uma besta, né? Animais. Se torna animais. E a criatura não é animal. Ela é filho de Deus. Filha de Deus. Então ela tem que ter conexão com o seu Pai, que é Deus, para que ela possa. Isso faz parte da essência que Deus colocou no homem. E ele quer negar isso, não adianta. Quanto mais ele nega, mais infeliz ele é. Mas o sangue fará reviver esta santa religião, esse sangue que farei derramar por todo tipo de gente, por leigos e religiosos, regará ao resto das pessoas que vivem como selvagens e a civilizá-las lhe restituirá de novo sua nobreza. O que ele quer dizer com isso? O sangue é o sofrimento, né? As pessoas vão sofrer, as famílias estão sofrendo muito, elas estão longe de Deus, elas se acham soberanas, que não precisam de Deus. E quanto mais elas acham isso, mais infelizes elas são, mais problemas elas têm, né? Que nem a minha filha, ontem conversando com ela resiste à religião, mas resiste e fala mal que lá nos Estados Unidos é horrível, a igreja só pensa em dinheiro e blá, 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 blá. Então, aí, e ela dizendo, as filhas estão com problemas, meninas, as duas, Catarina e a Olivia. Elas são meninas lindas, nossa, cresceram aqui comigo. Eu levava para a igreja, a Catarina amava ir à missa, queria interessada em conhecer tudo, mas a mãe levou embora, né? E a mãe não deu mais sustento, nem o pai muito menos, que não é nem batizado. E, e agora estão lá nos Estados Unidos sofrendo. É isso aqui que Jesus disse.
É o sangue, né? É o sangue, mas o sangue fará reviver esta santa igreja. Então, Senhor, eu creio que o Senhor vai restaurar aquela família. Aí, comentando com a minha irmã, ela me mandou um vídeo daquele movimento das mães que rezam pelos filhos, né? Eu achei muito bonito e mandei para minha filha, né? Espero que ela enxergue alguma coisa, né? Ela vislumbre a Deus, só Deus pode salvar a família dela. E que ela largue dessa autossuficiência, que não tem nenhuma autossuficiência, nenhuma ali, que está tudo muito triste e sofredor. E Jesus diz que é o sangue mesmo, né? Duro que ele chega no máximo, né? Até o sangue, né? Mas ele diz que tem esperança, né? Olha o que ele está dizendo. E farei derramar por todo tipo de gente, por leigos e religiosos, regará ao resto das pessoas que vivem como selvagens, é isso, como selvagens, sem Deus, e civilizá-las, restituirá de novo a sua nobreza. Então, olha a esperança. Essa é a minha esperança, Jesus. Que eles saiam dessas selvagerias que eles vivem, né? A família da minha filha. E se voltem com humildade para ti, para que o Senhor venha restaurar aquela família. Com humildade, senão não vão enxergar nada. Eis a necessidade de que o sangue se derrame e que as mesmas igrejas fiquem quase abatidas para fazer que voltem de novo a existir um seu primeiro brilho de esplendor. O sangue se derrame. E pasme, a minha neta, a Catarina, de 14 anos, vai fazer agora dia 9. Ela se corta. Ela se corta. E a mãe procura na internet para saber o que é isso. Não, mas é isso, é para desabafar. Ai, meu Deus do céu. Olha o sangue sendo derramado. Que loucura, Senhor, que loucura. Mas o Senhor está dizendo aqui que esse sangue derramado é para fazer que voltem de novo que existam com o seu primeiro brilho e esplendor. Meu Pai, tenha misericórdia dessa família. Mas quem pode dizer o rasgo cruel que farão nos tempos vindouros? Então, quanta tristeza, né? Quanta tristeza do povo sem religião, sem amor a Deus, só pensando em si próprio e nas suas necessidades imediatas do corpo. Somente isso. Nos seus passeios e coisas terrenas. Passo o silêncio, porque não o recordo bem e não o vejo tão claro. Se o Senhor quer que o diga, dar-me-á mais claridade, e então tomarei de novo apenas sobre este argumento. Por isso, por agora termino. Então, aí ela diz, né? Passo em silêncio, passo-o em silêncio, porque não o recordo bem e não o vejo tão claro. Se o Senhor quer que o diga, dar-me-ia mais claridade, e então tornarei de novo apenas sobre esse argumento. Por isso, por agora termino, é porque ainda tem chão pela frente, né, Luísa? Tem muito chão pela frente, muito sangue a derramar,
para que as pessoas tomem consciência de que a criatura não vive sem o seu Criador. Ela está interligada, ela faz parte do Criador. Amém. E o outro? 2,67, agosto 31 de 1899. O confessor dá obediência de rejeitar Jesus e não falar com ele. Tendo dado ao confessor a obediência de que, quando viesse, Jesus devia dizer: não posso falar, afasta-te. Eu o tomei como uma brincadeira, não como obediência formal. Por isso, quando veio Jesus, quase não levando em conta a ordem recebida, ousei dizer-lhe: meu bom Jesus, olhe um pouco o que quer fazer o Pai. E ele disse-me: filha, abnegação. Então, a Luísa, ela é muito apegada a Jesus, né? Ela, nossa, choraminga o tempo todo, né? A falta dele, né? E ela não se resigna, né? Não pega isso como uma restauração, uma abnegação mesmo, para que Jesus, para que ela se eduque, né? Se eduque, que ela não fique tão dependente dele fisicamente, né? Ele está nela, né? Como ele está em todos nós. E não ser tão dependente assim, né? É como se fosse uma criança, né? Eu quero, eu quero, eu quero, né? E Jesus está, com isso, é o próprio Jesus que inspirou, né? O confessor está ensinando ela, né? A abnegação. Abnegação, Luísa. E eu, mas, Senhor, a coisa é séria. Trata-se de não te querer. Como posso fazê-lo? E ele, pela segunda vez, abnegação, né? Não é que ela não vai querê-lo, ela vai querê-lo sempre, como todos nós queremos a Jesus, mas não nessa ânsia, né, desmedida que ela tem, né, mas com um equilíbrio, né, um equilíbrio. Quando o Senhor quiser, Senhor, eis-me aqui, eu estou para te ouvir, para, para te amar, para viver com o Senhor, na hora que o Senhor quiser. Como posso fazê-lo? E ele, pela segunda vez, a abnegação. E eu, mas Senhor, que dizes? Crês tu que possa estar sem ti? E pela terceira vez, minha filha, a abnegação. E desapareceu. Quem pode dizer como fiquei ao ver que Jesus queria que me dispusesse à obediência? Então, será que ela entendeu? Pelo correr dos livros, pelo correr dos livros, dos volumes, parece que ela não entendeu muito bem, né? Que era para ela não ficar tão angustiada, né? Tão aflita quando ele não vinha, né? Para ela se resignar, né? A abnegação, para ela saber que ele jamais, entender que ele jamais vai deixar ela. Existe um plano ali de salvação e que ele já disse para ela que ela é importante, ela é chave nesse plano dele. E ele não vai deixá-la, né? E essa questão de querer tanto ele é mais para satisfazê-la, né? Porque todo mundo quer Deus, né? Quem não quer Deus? Quem não quer Deus conosco? Porque a gente é parte dele, a gente é essência dele, a gente quer estar junto dele depois que a gente conheceu, né?
A gente não quer mais deixá-lo, né? Mas como nós estamos na terra ainda, e nós estamos em tempo de obediência, de abnegação, de sofrimento, como Jesus veio à terra e só sofreu, só sofreu. Então nós estamos nesse tempo, né? E Jesus, quando vem para ela, é o céu na terra para ela, né? Ele é o céu na terra. Então, é para ela esperá-lo, né? Esperá-lo quando ele quiser, quando ele tiver alguma coisa para dizer a ela, para ela escrever e que aquilo que ela escrevesse trouxesse para o resto da humanidade. Era todo esse o objetivo de Jesus. E não para satisfazer ela, uma pessoa, né? Uma menina com as suas rebeldias, né? Não, não é para isso. E Jesus vem ensinar, olha como ele ensina, ele é uma graça, né? Ele realmente é maravilhoso. E ele nos ensina o tempo todo, nos cerca, nos mostra tudo que a gente precisa aprender e saber dele. É muito, é muito interessante, né? Então vamos lá. Compreensão do texto. Qual é a visão que Jesus mostra à autora no capítulo 66? Então, ele mostra uma visão da, do, do homem, né? O homem, ele está sem religião, né? A decadência da religião nos homens e um preparativo de guerra, né? Mostrou isso, né? O homem está sem religião. Por que a autora fica triste ao observar o estado do mundo? O que Jesus diz que será necessário para reviver a religião? Então, por que ela fica triste? Que não tem, que a religião não. Ó Jesus, em que estado se encontra tão lamentável o mundo nesses tempos quanto a religião? Parece que o mundo já não reconhece aquele que enobrece o homem e faz aspirar a um fim eterno. Então, é porque o homem não busca mais o fim eterno, o homem só busca o, a vida aqui na terra, o conforto daqui na terra, as necessidades daqui da terra, né? Somente isso que o homem busca. E o que Jesus disse que vai ser necessário para a religião, né, voltar a reviver? Vamos ver aqui. Minha filha, assim como você não encontra outro prazer no outro, acontece que se entreter e conversar comigo e dar-me o gosto só a mim, de modo que todas as outras coisas que não são minhas te desgostam? Assim, meu prazer e minha consolação é vir a me entreter e falar contigo. Acho que olha, já entrei no texto errado. Desculpe, gente. Andei e nossa, subi demais. Vamos ver aqui. Então, o que Jesus diz que será necessário para reviver a religião, né? Mas o sangue fará reviver esta santa religião. Esse sangue que farei derramar
por todo tipo de gente, por leigos e religiosos, regará ao resto das pessoas que vivem como selvagem e civilizá-las, lhes restaurará de novo a sua nobreza, o sangue. Quer dizer, a tristeza, o sofrimento é o que vai trazer de volta é necessário para reviver a religião. O que significa a frase? O homem vive como besta no texto. Aqui, minha filha, esta é a causa de que o homem vive como besta, porque perdeu a religião, né? Porque ele perdeu a religião, ele vive como os animais. Os animais não precisam de religião. Por que Jesus insiste na palavra abnegação no capítulo 67? Porque para a Luísa aprender a obedecer, né? A obedecer e se resignar, né? Para quando Jesus, ela tem que esperar Jesus vir e não ficar nessa ansiedade, chamando e esperando ele desta forma, né? Ela tem que estar sempre com ele, né? Mesmo se ele não está presente. Por que Jesus insiste na palavra abnegação? Aqui já falou. Como a ordem do confessor se relaciona com o tema da obediência espiritual? Então, o confessor diz a ela, porque o confessor conhece, ela está sempre reclamando também, com certeza, para o confessor: Jesus não vem, Jesus não vem. Oh. Então, ele coloca a obediência, né? E para ela não escutar a Jesus, não escutar a Jesus, né? E para ela obedecer, aprender a obedecer. Porque ela é assim como se diz, parece uma menina mimada, né? Eu quero, eu quero, eu quero. Então está colocando uma ordem espiritual na vida dela. Conexo e reflexão. Como você interpreta a ideia de que o sofrimento e o sacrifício pode levar à renovação espiritual? Sim, a gente só vê isso, né? Na Terra, né? Quando a pessoa está bem, ela nem liga para Deus, né? Mas quando cai o sofrimento na vida dela, ela busca a Deus. Aí ela lembra que ela tem um pai e que ela precisa dele. O que a conexão significa para você em sua própria vida? Para mim é tudo, é tudo. Se eu não estou conectada com Deus, eu estou conectada comigo mesmo, com a minha vontade. E isso realmente é muito ruim, é muito mal. E não me completa espiritualmente. É muito pobre, muito pequeno. Como o texto reflete a tensão entre a obediência e as autoridades religiosas e a relação pessoal com Deus? Como o texto reflete a tensão entre a obediência. Então, quando acontece alguma coisa, né, e que a gente tem que obedecer, então existe, por exemplo, tem que obedecer. Às vezes não se obedece, né? E aí não se volta à autoridade da religião, né? Para nosso relacionamento pessoal com Deus. Então, se eu obedeço, né? Obedeço a Deus.
o amo de todo o coração, busco, né? Busco na obediência, busco na religião, busco na Eucaristia, busco em contato com os irmãos, né? Como aqui no grupo, a gente tem essa relação, né? Entre nós e para o nosso crescimento. E quando Deus vê que dois ou três estão reunidos em meu nome, eu estou aqui. Então, Ele está no grupo, Ele está nos apresentando a sua vontade, para que a gente possa viver nela, né? É bem assim. A prática, aplicação prática. Qual é a situação em sua vida? Qual situação em sua vida exige abnegação ou renúncia? Olha, muitas coisas na minha vida, né? Mas como eu agora vivo mesmo a abnegação e a renúncia, já é alguma coisa já prazerosa, né? Eu já não sou apegada às coisas da terra, né? Então, quando alguma coisa que eu queira fazer ou faço não deu certo, eu já fico tranquila, porque não foi vontade de Deus. Não me altero, não fico brava, desesperada. Olha, não deu certo, fiz tudo isso, olha, sei que tudo na paz, tudo na paz. Eu me renuncio, né? Renuncio a mim mesmo e deixo que a vontade de Deus reine, né, nessa situação. Como você pode contribuir para revitalizar a fé de seu próprio contexto, de mim mesmo, né? Como você pode contribuir? A união perfeita com Deus, cada vez melhor, até chegar à perfeição, cada vez maior. Se eu não estiver unido com Ele, eu não vou revitalizar a minha fé nunca. O que você acha que o texto sugere sobre o papel do sofrimento na vida espiritual? A gente olha para Jesus. Jesus é o nosso modelo. O que ele fez? Ele só sofreu na terra. Só sofreu na terra. Então, a terra é um lugar de sofrimento, não é o paraíso. Nós sofremos na terra para ganharmos o paraíso. Amém, Fiat? Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me o gole da vontade divina na minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Jesus lhe faz ver o estado lamentável do mundo. Esta manhã, meu amado Jesus me transportou para fora de mim mesma e me fez ver a decadência da religião nos homens e um preparativo de guerra. Eu disse-lhe: ó Senhor, em que estado se encontra tão lamentável o mundo nestes tempos quanto a religião? Parece que o mundo já não reconhece aquele que enobrece o homem e o faz aspirar a um fim eterno. Mas o que mais faz chorar é que parte daqueles mesmos que se dizem religiosos, que deveriam pôr a própria vida para defender a religião e fazê-la ressurgir, a ignoram. E Jesus, tomando aspecto afligidíssimo, disse-me: minha filha, esta é a causa de que o homem viva como besta, porque perdeu a religião. Mas tempos mais tristes virão para o homem em castigo da cegueira, na qual ele mesmo se submergiu, tanto que me oprime o coração ao vê-lo. Mas o sangue fará reviver esta santa religião, este sangue que farei derramar por todo tipo de gente, por leigos e religiosos, regará o resto das pessoas que vivem como selvagens, e civilizá-las, lhes restituirá de novo sua nobreza. Eis a necessidade de que o sangue se derrame e que as mesmas igrejas fiquem quase abatidas para fazer que voltem de novo e existam com seu primeiro brilho e esplendor. Mas quem pode dizer o rasgo cruel que farão nos tempos vindouros? Passo em silêncio, porque não recordo bem e não o vejo tão claro. Se o Senhor quer que eu diga, dá-me-á mais claridade, então tomarei de novo a pena
sobre esse argumento. Por isso, por agora, termino. Então é complicado, né? Realmente, né? Tudo que Jesus está falando aqui, a gente está vivendo num momento assim, bem complicado mesmo. A religião, assim, perdeu a sua substância, a sua finalidade, assim, né? Que é em direção sempre ao eterno, aquilo que não passa, né? Hoje ela está sendo usada como meio político, meio social mesmo, como uma ONG até, como se fosse uma ONG, assim, que tem o poder de influenciar muito, né? As pessoas. Muitas pessoas têm essas críticas já à igreja, né? A gente vê muita gente criticando essa estrutura, né? Que até se magoa com a igreja por causa dessa realidade. Então, assim, é tempo de guerra, né? De conflito, né? E a guerra da igreja, os conflitos internos, tem a ver com o que acontece exteriormente também. É por isso que Deus permite a guerra e essas coisas, né? Que é tudo flagelo, né? Então, assim, é o que a gente está vendo, né? Realmente, é tudo isso aqui que o senhor está falando, a gente se lamenta, né? É lamentável. Há um tempo assim que a gente tem que ter, nunca perder a esperança, porque fala que vai passar, que a igreja passaria por isso, né? Mas que ela não vai triunfar, né? Não vai terminar por causa disso. Revela também os homens que estão lá, né? Que está na intenção espiritual. São poucos os padres, as pessoas mais espirituais dentro da igreja. As que ainda dão orientação espiritual para as pessoas são muito poucas, né? Mas tem essas pessoas ainda que rezam, que estão rezando, né? Que estão sendo... Deus usa das almas vítimas, né? Nesses tempos também para isso, né? Aqueles que se sacrificam em oração, né? Por causa dessas realidades, que sofrem essas dores, né? Então é um tempo assim que a gente está passando por essa transição, esse conflito, né? Então é um estado lamentável mesmo, tá? Aí, aí aqui fala, parece que o mundo já não reconhece aquele que o enobrece, o homem, e o faz aspirar a um fim eterno. Mas o que mais faz chorar é que parte daqueles mesmos que se dizem religiosos, que deveriam pôr a própria vida para defender a religião e fazê-la ressurgir, ignora. Então, eles têm estudo, né? Então, eles sabem muito bem a finalidade da fé, né? Da religião, né? Então, assim, e eles vão e eu fico muito preocupada com o que os outros vão pensar, né? Que é muito assim, caminhar junto com o mundo, né? Você pensa que Jesus quer assim mesmo, né? Que Jesus, ele quer mesmo que eles tenham essa visão, essa preocupação, né? O Estado, né? A sociedade cobra dos religiosos, né? Se posiciona em relação a isso, se posiciona em relação àquilo. Cadê o apoio da igreja nisso e naquilo? Aí eles acham assim que eles têm que responder a tudo isso, né? Na verdade, o apoio é justamente eles mostrarem que não termina aqui na Terra, né? É justamente mostrar o espiritual para ajudar as pessoas a superar qualquer problema do mundo, né? Na verdade, a forma de ajudar correta é iluminar as pessoas acerca da alma, porque elas só vão superar os conflitos externos que acontecem com a fé. E elas só vão superar isso buscando o sentido espiritual. Então, a igreja seria para espiritualizar essa realidade e não para pegar o que está lá no mundo e tentar agregar para dentro da igreja, né? E para ela se sentir assim, que não está devendo para a sociedade, sabe? Parece que ela se sente meio devedora da sociedade. Nós também devemos, em relação a ajudar o desabrigado, nós devemos, em relação a falar sobre isso, sobre ecologia, a ONU está falando, o governo está falando, a igreja não pode ficar alheia a essa situação, então eles sentem assim, que eles têm que acompanhar essa agenda toda, todas essas realidades, trazer para dentro da igreja esse discurso, né, entendeu? Mas, na verdade, eles deveriam trazer em cima disso o espiritual, que responde a tudo que está acontecendo, que as pessoas vão cuidar muito mais da própria criação se elas forem imagem e semelhança de Deus. Elas vão cuidar, ter uma consciência muito mais grande da criação, das obras de Deus, se elas se espiritualizarem. Então, elas vão ser melhores também na sociedade se elas forem bons cristãos. Então,
Então é estranho achar que tem que ser bom cidadão primeiro e a igreja tem que formar esse cidadão. Na verdade, a igreja tem que formar esse cristão e, consequentemente, esse cristão lá fora vai ser uma pessoa melhor, né? Então é bem complicada essa realidade, né? Ela vai cumprir seus deveres. Espiritualizando, ela vai saber votar, né? Ela vai saber como votar, ela vai cumprir os seus deveres civis e morais, entendeu? Ela vai ser uma pessoa honesta, justa, se ela tiver Jesus nela, dominando ela. Se ela for uma alma espiritualizada, ela vai ser uma boa pessoa também nessa questão civil, moral, né? Então é muito estranho, né? É muito estranho essa visão, né? Entendeu? Aí eu senti que tá devendo, né? O mundo tá cobrando de nós, o mundo tá julgando a igreja, o mundo tá julgando a nossa postura, né? Em relação a certas coisas. Então nós precisamos, né? Sei lá, né? Se desculpar de alguma forma, mostrando que nós estamos sim importando com isso, que isso é discutido dentro da igreja sim, que a gente não está alheio ao que está acontecendo. É muito complicado, só que eles querem fazer isso tirando um pouco o espiritual, né? Numa visão assim, sei lá, de que o espiritual possa atrapalhar, o espiritual possa vai causar divisão, vai causar exclusão, porque tem coisa muito clara na palavra de Deus que concorda que é assim, e outras coisas que não se deve fazer. Então, o mundo não pensa assim, o mundo é totalmente liberal. Então, a igreja precisa evitar certas discussões também que possam causar certos atritos, né, para ficar uma coisa mais humanizada. É complicado, né? É complicado demais. E ao contrário, se falasse mais da religião e da beleza da fé, mais ainda poderia tocar corações a viver essa fé também. Mais ainda poderia levar é, as pessoas a ter mais interesse ainda. Não é tirando certas discussões, pensando que vai provocar o desinteresse, né? Ao contrário, né? Defendendo melhor a fé, é que você mais ainda consegue, assim, ajudar essas pessoas, né? Volume 2, 367, 31 de agosto de 1899. O confessor dá a obediência de rejeitar Jesus e não falar com ele. Tendo dado ao confessor a obediência de que, quando viesse Jesus, devia dizer: Não posso falar, afasta-te. Eu o tomei como uma brincadeira, não como obediência formal. Por isso, quando veio Jesus, quase não levando em conta a ordem recebida, ousei dizer-lhe: Meu bom Jesus, olhe um pouco o que quer fazer o Pai. E ele disse-me: Filha, abnegação. E eu: Mas Senhor, a coisa é séria. Trata-se de não te querer. Como posso fazê-lo? E ele, pela segunda vez: abnegação. E eu: Mas Senhor, que dizes? Crês tu que possa estar sem ti? E ele, pela terceira vez: Minha filha, abnegação. E desapareceu. Quem pode dizer como fiquei ao ver que Jesus queria que me dispusesse à obediência? É como foi falado no vídeo da escola, né? Jesus está dizendo aqui a Luísa: abnegação, né? Obedeça o que o padre lhe passou. Como mesmo foi dito no vídeo da escola, se o padre te mandar pular no buraco, é claro que você não vai pular. Como eu acabei de citar, se o padre falar que não é pecado você cair num vício, né, no ato promíscuo de masturbação, é claro que você não vai se dar a isso. Né? Se a orientação vai contra a fé e o ensinamento da igreja, é claro que você, né, tem a obrigação de não obedecer. Mas daquilo que é lícito, que é da igreja, né, obedeçamos. Igual a Luísa está dizendo aqui, mas é sério, é sério. Né? Se trata de eu não conversar contigo, né? E Jesus mantém firme. Até como falado, desapega, né? Desapega desse sensitivo,
né? Porque Jesus está nela, Jesus vive nela. Né? Desapega desse sensitivo, dessa necessidade de o tê-lo fisicamente diante dela, conversando com ela. Né? Desapega. Como esse casal aqui que eu citei ainda há pouco, né, de segundo estavam até rolando no chão e chorando, fazendo um escândalo na igreja, quando souberam que o padre iria ser, né, tirado dali da paróquia, seria transferido. O mesmo parece que até afastado. Né? E quantos são os que fazem a mesma loucura quando o padre é transferido de igreja? E fazem lá caravanas para ir até lá para onde o padre está agora, porque como eu vou seguir, né, a minha fé sem o padre fulano de tal, né? O apego demasiado à criatura, né, cuja qual é de grande amargura para Jesus, porque é a estima que se deveria ter para com ele, né, não para com o padre. Né? E de uma forma contrária aqui, né, Jesus dizendo a Luísa, né, apegue-se à obediência, ao que o padre passou, né, que é a voz de Deus, né, no sacerdote. E até continuando aqui, né, que vem a complementar a pergunta: como você interpreta a ideia de que o sofrimento e o sacrifício podem levar à renovação espiritual? No sentido em que nos despoja, né, nos deixa nus dos apegos humanos que temos, né? O sofrimento e o sacrifício, né? Porque enquanto eu tenho dinheiro, enquanto eu tenho saúde, enquanto eu posso mover daqui para lá, né? Igual aqui, o padre mudou para lá, não tem problema, eu pego meu carro e vou lá, né? E quando é nos tirado tudo isso, né? Nos tirado a saúde, nos tirado o dinheiro, tudo, né? O sofrimento e o sacrifício vai nos fazer, né, nos apoiar, né, nos lembrar de Deus e nos apoiar apenas nele, reconhecer que só temos ele, né, que ele é o nosso tudo, é o único sustento e amparo que temos. Né? O dinheiro não é a solução, as amizades não é a solução, o ambiente em que vivemos não é, nada é, né? Somente ele. Né? E que nem essa vida, né, é a prioridade, mas sim o estar, o ser encontrado com ele. Né? O que a abnegação significa para você e em sua própria vida. Né? Significa propriamente isso. Eu não tenho todas as respostas. O mundo não vai me dar, não tem todas as respostas. Né? Eu preciso buscar as respostas em Deus, na sua verdade. Né? E aí a abnegação, né? O negar a si mesmo, né? E ter essa submissão, essa docilidade para com, né, a palavra de Deus, as autoridades de Deus, as pessoas instituídas por Deus, né? E com essa confiança reta e sincera, né, em Deus, de que Ele não vai me abandonar, de que Ele não se contradiz, de que os seus desígnios são infinitamente maiores do que os nossos humanos. Né? Eu simplesmente me lanço, né, em seus braços, rompendo com todos os meus apegos, meus apoios, minhas seguranças. É aquilo, né, que rezamos: eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Né? Porque em ti eu encontro as respostas, em ti eu encontro o propósito, né, para o qual foi criado, a razão do meu existir, o para quê de tudo que me acontece. Né? E o quão frustrante é a minha vontade humana, o quão, né, ela possui, ela tem a chave do inferno, e quantas portas vão se abrindo cada vez que eu dou atenção a ela. Né? Quantas portas em direção
às trevas, né, à escuridão, ao afastamento, né, da verdade, dos propósitos, né, dos princípios divinos. Onde eu quero, né, mais uma vez, né, cumprir aquilo que foi dito lá no Éden, né, e sereis como Deus. Vai atrás, vai, confia, vai, né, viva a vida, né, seja feliz, seja livre, né, pura mentira de Satanás, né, é tomá-lo como pai, papaizinho, papaizinho, vamos passear no parque, né, vamos brincar no parquinho, né? E o parquinho já está pegando fogo há muito tempo. Mas não tem problema. O importante é a minha felicidade, é o meu contentamento. Então é de suma importância os flagelos, os castigos, né? Vir sobre a face da terra, sobre a igreja, sobre toda a humanidade, né? A fim de que tiremos a cabeça os olhos do nosso umbigo e olhemos para o alto. Como diz, aspirai os dons mais elevados, aspirai as coisas do alto, né? Ajuntai tesouros no céu, onde a traça não corrói e o ladrão não rouba. Né? Vivamos esse tempo, né, de conversão. Né? Crede no Evangelho e convertei-vos. Né? É a Ele tudo, para Ele, por Ele, com Ele. Né? Para Ele toda a glória, todo amor, toda a adoração. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe. Eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Abençoa-me, Mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Volume 2, 366, 30 de agosto de 1800, 900. A verdade é 1899. 30 de agosto de 1899. Jesus lhe faz ver o estado lamentável do mundo. Esta manhã, meu amado Jesus me transportou para fora de mim mesmo e me fez ver a decadência da religião nos homens e um preparativo de guerra. Eu disse-lhe, ó Senhor, em que estado se encontra tão lamentável o mundo nestes tempos quanto a religião? Parece que o mundo já não reconhece aquele que enobrece o homem e o faz aspirar a um fim eterno. Mas o que mais faz chorar é que parte daqueles mesmos que se dizem religiosos, que deveriam pôr a própria vida para defender a religião e fazê-la ressurgir, a ignoram. A ignoram e, de certa forma, se volta contra ela. Os fariseus de hoje, como eu dizia e fiz uma consulta rápida aqui, sobre aí a campanha da fraternidade. Em 2023, o lema era alimentar o pobre, dai-vos vós mesmos de comer. Vamos dar comida para o pobre, o pobre. E essa intenção tão voltada para o pobre que fez do Brasil hoje ter o presidente que tem. Porque quem pôs aquela criatura lá foi
essas pessoas, né, dirigentes, né, como se diz, estas das cabeças, né? Mas ainda não é propriamente dito o nome, essas lideranças. São essa parte da liderança da igreja que colocou lá o pai dos pobres lá, né? Como presidente, que está lá novamente. Vamos dar de comer aos pobres. Enfim, 2024, né, a amizade social, né, a aceitação, né, da diversidade, né, que também tem um nome, né, romântico para isso, que me veio à mente aqui agora, a inclusão social, né? Com isso a liberdade de gênero e tudo mais. E agora, para completar, né, o cuidado, a preservação da natureza, a casa comum. Né, a casa comum. Até lendo ali, né, como disse por cima, a enquete, e uma bióloga, né, ministrando palestras sobre tal. Então, não é o padre ministrando palestras sobre conversão, não. A conversão a esse zelo para com a natureza, né, que precisa ser feita. Não a conversão a Deus, mas a conversão ao cuidado, né, da natureza e enfim, né, cujo lá eles citam, né, e Deus viu que tudo era muito bom. Não, quanto na verdade está escrito, né, ao criar as coisas, Deus disse tudo era bom. O muito bom foi dito quando ele criou o homem, né, e Deus viu que tudo era muito bom, com o homem no centro, com o homem no governo, né, a presença ali, o representante de Deus na terra, o homem. Como diz no trecho aqui, parece que o mundo já não reconhece aquele que enobrece o homem e o faz aspirar a um fim eterno. Né? Que fim eterno? A vida é aqui. Né? A gente ouve até dentro da própria igreja. A vida é aqui, tudo é aqui. Parece que determinados padres já não crê na eternidade, não crê em Jesus Cristo. Como Deus. Não. Mas o que mais faz chorar é que parte daqueles mesmos que se dizem religiosos, que deveriam pôr a própria vida para defender a religião e fazer-se ressurgir, a ignoram. Estão fazendo, estão desenterrando lá, né, o Cântico de São Francisco de 800 anos atrás, né, um documento lá que o Papa Francisco fez, né, de 10 anos atrás, que é voltado aqui para a ecologia. Estão fazendo ressurgir, né, enchendo linguiça, né, porque o cerne mesmo de tudo fica de lado, como o próprio São Francisco já dizia, né, o amor não é amado. Né? A principal mensagem de São Francisco fica deixada de lado. O amor não é amado. É lamentável. Né? É lastimosa a situação. Né? E Jesus tomando um aspecto afligidíssimo, disse-me: minha filha, esta é a causa de que o homem viva como besta, porque perdeu a religião. Mas tempos mais tristes virão para o homem em castigo, ou se virão, né? Em castigo da cegueira na qual ele mesmo se submergiu,
tanto que me oprime o coração ao vê-lo, né? Porque Jesus sofre muito mais, né? Por ter que derramar os castigos, sendo que só assim ele pode, talvez, né, levantar a cabeça e enxergar, né, que Deus tanto anseia em dar, né? Trazendo a criatura para o seu posto, né, para o qual for criado. Né? Tempos tristes virão para o homem, em castigos da cegueira da qual ele mesmo se submergiu, tanto que me oprime o coração ao vê-lo. Mas o sangue fará reviver esta santa religião, né? É para o bem, né? Os castigos sempre são para o bem, para a vida, para a libertação, né? Mas o sangue fará reviver esta santa religião, este sangue que farei derramar por todo tipo de gente, por leigos e religiosos, regará ao resto das pessoas que vivem como selvagens e civilizá-las lhes restituirá de novo sua nobreza, né? É como um outro, né? Mente distorcida de um protestante que falava, né? Eu que não quero estar aqui quando vierem os castigos, eu vou ser, né, levado no arrebatamento. Eu dizia a ele, quem serão as testemunhas de Cristo? Não, não, nós vamos ser levados no arrebatamento. As testemunhas estarão aonde? Vão ser levadas no arrebatamento, né? Salve-se quem puder e o resto que se exploda. Aqui mesmo Jesus está dizendo, este sangue que farei derramar por todo tipo de gente, tá? Por leigos e religiosos. Tá? Então, meu amigo protestante, aguenta a mão aí, tá? Regará ao resto, para regar o resto das pessoas que vivem como selvagens, tá? E civilizá-las lhes restituirá de novo sua nobreza, né? A consciência, né, do para que fomos criados. Eis a necessidade de que o sangue se derrame e que as mesmas igrejas fiquem quase abatidas para fazer que voltem de novo e existam com seu primeiro brilho e esplendor, né? Né, até mesmo nossos irmãos protestantes bater no peito e dizer, né, como este verdadeiramente era o Filho de Deus. Esta verdadeiramente é a Igreja de Cristo, una, santa, católica, apostólica, romana. Esta é a verdadeira Igreja de Cristo, una, santa, católica, apostólica, única, que Ele, né, nos deixou. Mas para isso o castigo virá, né, sobre toda ela, né, sobre toda a face da terra, sobre todos, né, todo tipo de gente, né, se vai sacudir os alicerces da igreja que tem 2000 anos, quanto mais estas aí, né, essas que tem por aí, né, que vieram 1500 anos depois. Então é necessário de suma importância os flagelos, né, esses castigos, aqui ó, para fazer que voltem de novo e, e existam com o seu primeiro brilho e esplendor. Né? Eis a necessidade que o sangue se derrame e que as mesmas igrejas fiquem quase abatidas, para fazer que voltem de novo e existam com seu brilho primeiro e esplendor. Né? Qual o brilho primeiro e primeiro esplendor? Né? A igreja de Cristo, né? A única que ele fundou. Mas quem pode dizer o rasgo cruel que farão nos tempos vindouros? Passo em silêncio, porque não o recordo bem e não o vejo tão claro.
Se o Senhor quer que eu diga, dar-me-á mais claridade, e então tomarei de novo a pena sobre este argumento. Por isso, por agora termino. Quem pode dizer o rasgo cruel que farão nos tempos vindouros? Eu li um trecho esses dias em que a Luísa manifesta o seu desconhecimento diante de uma situação que Jesus trouxe a ela, em que ele diz que os sacerdotes estariam afeminados. Né? Luísa diz que ela desconhece o significado dessa palavra, né? Afeminado, do que eu entendi no trecho. Eu até faço questão de pegar o trecho aqui para ler, né? É do volume 7, 57. Jesus lamenta o estado de seus ministros. Né? Encontrando-me fora de mim mesmo, encontrei-me dentro de uma igreja na qual havia muita gente assistindo às funções sagradas. Naquele momento parecia que por autoridade do governo entravam outras pessoas a profanar o lugar santo. Quem dançava, quem violava e quem punha as mãos no Santíssimo e nos sacerdotes. Ao ver isso, eu chorava e rogava, dizendo ao Senhor: não permitas que cheguem a isto, a profanar vossos templos sagrados, porque quem sabe quantos castigos tremendos, né, descarregarás sobre tuas criaturas por estes horrendos pecados. Enquanto dizia, disse-me: minha filha, a causa de todos estes enormes delitos foram os pecados dos sacerdotes. Porque um pecado é causa e castigo de fazer cair em outros pecados. Primeiro eles profanaram ocultamente o meu santo templo com as missas sacrílegas, com misturar os atos impuros na administração dos sacramentos, e chegaram sob o aspecto de coisas santas, não só a profanar os meus templos de pedra, mas a profanar e a violar meus templos vivos. Né? Quem são as almas? Que são as almas? E a profanar meu mesmo corpo. De tudo isso, os leigos tiveram um indício, e não vendo neles a luz necessária para o seu caminho, aliás, não encontraram nada neles senão trevas tão obscurecidas que perderam a bela luz da fé, e sem luz não é de admirar que cheguem a tão graves castigos, a tão graves excessos. Mas ainda não é esse. Mas é o próximo aqui que eu vou ler rapidinho. Né? Encontrando-me em meu habitual estado, por pouco tempo veio meu adorável Jesus, e todo oprimido e aflito, quis derramar em mim suas amarguras, e depois me disse: minha filha, são tais as amarguras que me dão as criaturas, que não posso contê-las. Por isso quis compartilhá-las. Nestes tempos tudo é afeminado. Os mesmos sacerdotes parecem ter perdido o caráter masculino e adquirido o caráter feminino, assim que raramente se encontra um sacerdote varonil, e o resto todos efeminados. Em que estado deplorável se encontra a pobre humanidade, né? Fere o pastor e as ovelhas se dispersarão, né? Dito isso, desapareceu. Eu mesma não compreendi o significado disto, mas a obediência quis que eu escrevesse. Hoje a gente vê, né? Eu vejo aqui claramente, né? A viadagem entre os próprios sacerdotes, né? É absurda, é desesperadora. Ontem mesmo chegou, né, ao meu conhecimento lá no trabalho, né? Você não sabe o que aconteceu com o padre lá da igreja Nossa Senhora Aparecida?
Não tô sabendo não. Ah, que isso, tá todo mundo comentando. Não tô sabendo não. O bispo o transferiu, ou está transferindo, porque ele está envolvido, né, num relacionamento com uma mulher casada, cuja qual o marido tem consciência, conhecimento. Então se trata de um trisal, né? E aí vieram mostrar para mim as fotos que ela postou no Facebook, no Instagram, sei lá onde, né, de a carta, né, de despedida, a carta de amor absurda que ela postou, né, uma foto dela, né, na casa paroquial, fazendo um selfie com roupa de carnaval, né, um abadá de carnaval, dizendo voltando do carnaval e mais algumas coisas lá, na casa paroquial, na casa do padre. É um outro momento em que ela está tirando uma selfie e mais atrás está o marido e o padre atrás dela, atrás dele. Então, a gente fica sem palavras, né? E até diante desses dois trechos, né, que Jesus trouxe. Eu não sei em outros lugares, mas aqui é demais. Que até ainda fui falar com uma pessoa, né, que é católico, mas não participa da igreja. Né? É aquele católico que só aparece na igreja na Semana Santa, na Páscoa, né, nessas ocasiões mais nobres. E eu fui falar, e o padre lá da São Paulo Apóstolo também, ele é meio complicado, né? Ah, sim, aquele padre lá, ele é sem vergonha, ele é, né, isso aqui. É muito triste. Eu não estou falando aqui para defamar, para desmoralizar a imagem do padre, não. Jesus está dizendo, né? E é o próprio Jesus que nesse trecho anterior, né, 57, vai dizer, por isso reze, né? Reze pelos sacerdotes, a fim de que sejam luz nos povos, né? A fim de que seja luz para os povos, né? Para que, renascendo a luz, os leigos possam adquirir a vida e ver os erros que cometem, e vendo-os terão horror de cometer estes graves excessos, que serão causa de graves castigos. Então, assim, a legitimidade da promiscuidade, né? Nós somos pecador, 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 e a carne é fraca, e fazer o quê? É a necessidade do homem. Né? Então, é a necessidade do homem se deitar com outro homem, se deitar com outra mulher, né? Violar, né, as crianças, a profanação, né, como Jesus disse, a profanar os meus templos de pedra, mas também a profanar, violentar os meus templos vivos, que são as almas, né? E a profanar meu mesmo corpo. É assim? E assim, então, atrair sobre si, né, esses graves castigos que virão, que já estão, né, às portas. Porque ao invés de se preocuparem aqui com a conversão da alma, a salvação das almas, estão preocupados, né, com ecologia. Sim, vamos abafar, né, o caso aqui. Vamos virar o foco, né, aqui para o ambiente. Né? Aí, por outro lado, fica esse sacerdote da teologia da libertação, né, na libertinagem, né, nessa viadagem que está. Porque, como eu estou falando, aqui na minha cidade é onde eu moro, é onde eu estou vendo, é onde eu sei, mas não é um caso à parte, a minha cidade é mundial isso. É em toda a Santa Igreja. O problema é nas cabeças. Né? É uma pequena parte que vive a verdade do Evangelho, a missão de Cristo, é uma pequena parte, né, que derramam o sangue pela igreja. Que é o que Jesus está dizendo, né? Minha filha, são
São tais as amarguras que me dão as criaturas, que não posso contê-las, por isso quis compartilhá-las. Nestes tempos, tanto é afeminado, os mesmos sacerdotes parecem ter perdido o caráter masculino e adquirido o caráter feminino, né? No nosso linguajar de hoje está uma viadagem só. Assim que raramente se encontra um sacerdote varonil, raramente se encontra, né? A gente vê, né, na face, no sorriso deles, né, o quão afeminados, não são todos, mas raramente se encontra um sacerdote varonil. O resto, de resto, todos efeminados. Em que estado deplorável se encontra a pobre humanidade, né? Porque aí vão falar, se o padre está assim, quem sou eu, né? Quem sou eu para me manter casto? Quem sou eu para me manter fiel? Quem sou eu, né? Bora lá, vamos todo mundo sair do armário. É. E aí nisso as mulheres viram e falam, amiga, vamos nos virar nós duas aqui sozinhos, porque já não tem mais homem, não tem mais homem não. Então os homens se lançam sobre os homens e as mulheres o mesmo, né? Sobre elas próprias. Né? Que estado deplorável se encontra a pobre humanidade. E que Luísa lá na época, né, como ela diz, eu mesmo não compreendo o significado disto, mas a obediência quis que o escrevesse. Hoje a gente não só compreende como estamos vendo acontecer diante dos nossos olhos, né? Que estado deplorável se encontra a pobre humanidade. E aqui não defamando o sacerdote, não, mas repetindo, né, as palavras de Jesus, rezemos por eles. Rezemos pelos sacerdotes, reze pelos sacerdotes, a fim de que sejam luz nos povos, para que, renascendo a luz, os leigos possam adquirir a vida e ver os erros que cometem, né? Porque não é justificar o erro no erro do padre, né? Porque o jovem vai lá se confessar com o padre, padre, o jovem, padre, eu estou caindo no pecado da masturbação, né? Eu estou vendo isso e aquilo. Padre, não, filho, isso aí é normal, é necessidade do teu corpo, você é homem, você precisa disso, né? Você precisa esvaziar-se de toda essa tensão. Não se preocupa não, isso aí é normal. Né? Então, os leigos possam adquirir a vida e ver os erros que cometem, né? E reconhecer os péssimos conselhos que alguns padres dão, né? E vendo-os terão horror de cometer estes graves excessos, que serão, né? Que nos serão causa de graves castigos, né? Por ter desprezado a verdade, né? Que os poderia ter salvo. O amor não é amado. A principal mensagem de São Francisco de Assis é deixado de lado. Mas voltemos para a natureza, para os animais, a casa comum, a preservação, o zelo da casa comum. De que adianta a casa estar perfeita e os moradores foram extintos? De que adianta? A casa tá firme, mas cadê os moradores? Se autodestruíram, se aniquilaram. Já não estão no meio de nós, né? Mataram suas almas.